Salve, salve galerinha, aqui é o professor Eliseu e nós vamos aqui mais uma aulazinha de história, né? Então, na aula passada eu já falei um pouco sobre Jânio Quadros, que ele vai renunciar em 25 de agosto de 1961. E vocês sabem, né, o que Jânio Quadros ele renuncia pensando que teria apoio do Congresso, que teria apoio da sociedade em si, mas na realidade não deu certo. E quando falar varre, varre a vassourinha, né, é só pensar aí, se lembrar que nós estamos falando de Jânio Quadros. E ele vai condecorar Che Guevara, né, Ernesto Che Guevara, que era um revolucionário, né, argentino, que ele vai ajudar Fidel Castro tomar o poder lá em Cuba. Então, veja aqui, nós estamos falando agora, nós vamos falar como é a sequência. Esse cidadão bem aqui, ó, esse cidadão bem aqui, ele é o João Goulart, viu? Esse cidadão bem aqui, ó, galera, é o João Goulart e ele é conhecido, Goulart, né? Ele é conhecido como Jango, viu? Podem botar bem aqui assim, ó. Ele ficou conhecido como Jango. Ele é o sucessor de Jânio Quadros. Olha, veja aqui, ó. Ele vai assumir em 7 do 9, né? 7 de setembro de 1961. E nós vamos falar aqui no Brasil, nós vamos ter o parlamentarismo. Aí vocês podem até perguntar, mas professor, por que que o João Goulart não assumiu logo a presidência do Brasil assim que Jânio Quadros renuncia? Quem vai assumir a presidência nesse interstício aqui será um deputado, né, presidente da Câmara, que vai estar assumindo a presidência do Brasil, porque João Goulart se encontrava no exterior, se encontrava na China. Então, deputado Ranieri Mazzilli, né, ele que vai assumir o cargo de presidente da República do Brasil de 25 de agosto de 1961. Até essa data aqui, ó. Essa data aqui é a data que João Goulart, o Jango, ele vai assumir a presidência do Brasil. É nesta data bem aqui, em 7, né, 7 do 9, é a data que João Goulart vai assumir a presidência do Brasil. Então não esqueçam, essa data bem aqui, é a data que ele vai assumir a presidência do Brasil, né? A presidência do Brasil. Veja aqui uns detalhes. Quando nós falamos de João Goulart, vou só diminuir aqui um pouco, né, da caneta, galerinha. Estou aqui pegando a manha desta caneta, né, da mesa que eu comprei e já chegou. Então, galerinha, ó, se vocês pensar, quem era aqui, ó, o Brizola, né, esse aqui, ó, o cidadão aqui, o Leonel Brizola, ele era a favor, então era ele que fez a campanha, ele vai fazer a campanha naquela região, principalmente da região do Rio Grande do Sul, ele vai fazer a campanha para que João Goulart pudesse assumir, porque pelos governos, né, militares aqui já vão estar surgindo, a base do governo não queria que ele assumisse, viu? Então, ele vai fazer campanha, viu? Fazer campanha para o João Goulart, viu? Então, vai fazer campanha para o João Goulart, ainda estou aprendendo, galerinha, nesta mesa. Então, o Lacerda vai ser o cidadão que vai ficar contra a posse, né, de João Goulart. Veja aqui, ó, nós vamos ter o parlamentarismo no Brasil. O primeiro-ministro, ó, esse aqui foi o primeiro-ministro do Brasil. Nós vamos ter primeiro-ministro, galerinha, no Brasil, né? Quem diria que nós teríamos primeiro-ministro no Brasil? Esse aqui vai ser o primeiro-ministro, viu?
primeiro-ministro no Brasil, aí vai ter o segundo e o terceiro. Mas o que vai, pessoal, culminar com a questão, né, da ditadura em si, percebam aí, Jango vai ficar de 61 até 1964, né? Ele vai ficar até 1964, que é o ano que nós vamos ter o golpe no Brasil, 31 de março de 1964. E um detalhe, você, né, perceba aqui comigo, galerinha, quando a gente fala, né, em reforma de base, infelizmente, vai mexer com pessoas grandes, né, pessoas que têm posses, pessoas que querem pegar território de outros. Então, nós vamos ter as reformas de base que vai culminar praticamente, podemos dizer assim, com o início da ditadura militar no Brasil. Ó. Então, dentro dessas reformas, eu vou citar só algumas para vocês. Né? Não vai ficar bem certinho não, mas não importa não. Olha bem aqui, ó. Nós vamos ter a agrária, viu? Mexer, pessoal, com reforma agrária no Brasil, tentar dividir terra, o governo tentar né, distribuir as terras da União, é mexer com gente grande. Quando nós formos trabalhar lá com Getúlio Vargas, ele não vai mexer com a reforma agrária, porque estaria mexendo com os grandes cafeicultores, os grandes empresários e tudo mais. E não era bem legal, né, para ele, para a carreira política. Ó, tributária. Essa aqui, galerinha, é a outra reforma, né? Aqui, na realidade, eram as propostas de reforma. Não vai ter sucesso, né? Infelizmente não vai ter sucesso. Ó. Então, nós vamos ter a reforma eleitoral, viu? Nós vamos ter a reforma eleitoral no Brasil, mas não vai também acontecer, ó, eleitoral, viu? A reforma eleitoral no Brasil. A questão da reforma bancária, né? Também não vai surgir efeito, viu? Ó, reforma bancária é uma das que seria, né? Também que deveria dar sucesso. E também nós teríamos aqui a questão da reforma educacional, galerinha. Então vejam aqui que seriam umas reformas no Brasil e que teria sucesso, né? Teria, entre aspas, sucesso, mas a gente sabe que está mexendo com gente grande, né? E mexer com gente grande é bem complicado, galerinha, porque não vai dar certo, né? Infelizmente, não dá. Então, as reformas de base vai ser o que vai contribuir para que haja, que venha acontecer a ditadura militar, os militares venham assumir. Eles vão estar dizendo, né, infelizmente eles vão usar, se eu deixar o cronograma bem aqui, eles vão usar a questão dos comunistas, né? É claro, comunistas, que vai ter os comunistas, mas vai ser um meio aqui, a questão dos comunistas será um dos pretextos, viu? Ó, será um dos, né, pretextos para deflagrar o golpe, viu? Para deflagrar, para acontecer o golpe, viu? Acontecer o golpe, viu? Então, aqui será, viu? Acontecer o golpe. Será uma das estratégias, né, dos militares para acontecer o golpe em 1964, viu? Então, será uma das maneiras para acontecer o golpe de 1964, né? Infelizmente, vai acontecer isso, né? Então, galerinha, aí tem uma ideia, né, bem interessante
desse governo de João Goulart, que ele, né, quando ele mexe com a reforma agrária, aí sim ele vai estar mexendo com gente grande, né? Então aqui será o que vai culminar para que aconteça, na realidade, a ditadura militar de 1964. Então, para vocês terem uma ideia, né? E aqui será o que vai culminar, podemos dizer assim, o que vai contribuir para que ocorreu a ditadura militar. Então, bem que assim, a despeito, viu, galerinha, ó, a despeito do parlamentarismo, viu, ó, a despeito do parlamentarismo, será apenas, ó, galerinha, 14 meses, viu? 14 meses será o período do parlamentarismo no Brasil. Vai ser um período assim um pouco curto, né? Para vocês terem uma ideia, será um pouco curto aí o parlamentarismo no Brasil. Então, aqui tem uma ideiazinha bem básica, né? Uma aula revisãozinha aí, até nós chegarmos na ditadura militar em si, que é de 1964. Então, quando falar de Brizola, é ele que vai fazer campanha, viu? Ele vai fazer campanha para que João Goulart possa assumir a presidência, viu? Então, ele vai ser podemos dizer assim, uma pessoa, um cabo eleitoral, como ele era político. Brizola vai fazer campanha para que João Goulart possa assumir. E Carlos Lacerda era contra, né? Fazia a campanha contra, porque se vocês relembrarem, vai ser praticamente Lacerda, Carlos Lacerda, que era do Arena, da base, né? Da base dos ricos, podemos dizer assim, é ele que vai apoiar Jânio Quadros, vai chegar ao poder. O Jânio Quadros chega ao poder através da ajuda de Lacerda. Depois que Jânio não vai fazer as normas, né, dos políticos, ele vai ser um ferrenho contra Jânio Quadros, né? E naquele período a eleição ocorria, né, de diversos candidatos, né? Acontecia diversos candidatos, por isso que Jânio Quadros, a questão de João Goulart, ele era vice de um militar. E bem que assim, ó, a questão de Jânio, né? Os políticos, principalmente os militares, vão ficar contra ele, era porque ele tinha ideias, viu? As ideias deles aqui, a ideia dele, ele tinha ideias, né? Praticamente assim, ideias mais de esquerda, ou pelo menos ideias que era a favor do povo, viu? Ele tinha aqui ideias, para vocês terem uma ideia, ele tinha ideias, viu? As ideias bem aqui dele, ó, ele tinha ideias varguistas, né? Porque ele foi ministro de Vargas, viu? Varguistas. Ele tinha ideias, né? As ideias dele eram varguistas, por isso que ele vai ser perseguido, porque todo político que é a favor da população, todo político que é a favor da sociedade, da democracia, os grandes vão ficar contra eles, viu? Reforma agrária, a reforma agrária não é favorável para os ricos. E infelizmente a gente sabe que o que está acontecendo aí é a questão dos indígenas, né? Muitos querendo tomar as terras dos indígenas são pessoas ricas, gente, não é pessoas pobres, são madeireiros, são políticos que querem ter a criação de gado aumentado, para você ter uma ideia. Então, aqui vocês têm uma ideiazinha de quem foi Carlos Lacerda, era ferrenho contra João Goulart, Brizola era a favor de João Goulart. Então, aqui vai ser a reforma agrária que vai culminar com a questão da ditadura militar no Brasil, viu? Então, os militares vão usar os comunistas, né? Será um dos pretextos para acontecer o golpe em 64. Então, aqui tem uma ideiazinha. Nós vamos ter o parlamentarismo no Brasil, vocês estão vendo aí, vai ter 14 meses.
Tancredo Neves, o primeiro-ministro, Brochado da Rocha vai ser o segundo, e o Hermes de Lima será o terceiro ministro aí nesses 14 meses que vai durar o parlamentarismo no Brasil. Então, galerinha, desde já, deixa o like e compartilha esse vídeo, e não esqueça de ativar o sino, né, das notificações. Então, valeu e até mais!